Como dizia aquela canção, né? E agora, José? Paulo Diniz, né? Mas que vem a calhar nesse momento. E agora Antônio, e agora Paulo, e agora Raimundo, e agora Maria. E agora o sonho acabou, a vergonha surgiu, o desemprego, a enfermidade, a mentira, a calúnia. E agora veio a cadeia, veio a falsidade, veio a traição, veio o desmantelo. E agora, José? É uma pergunta, porque vemos que a história de José não é apenas a história de José. Quantos de nós não somos José? Quantos de nós não foi traído pela própria família, lançado numa cova profunda para que morresse? Quantos de nós não já enfrentamos situações assim no dia a dia, ou desde a infância até hoje? Quantos de nós não somos julgados, menosprezados, desprezados? Quantos de nós já não fomos vendidos? Quantos de nós já não fomos comprados? Quantos de nós, no nosso trabalho, fazendo o nosso melhor, alguém nos levantou contra para tentar nos tirar da posição, porque teve inveja, teve ciúmes e criou uma situação para dizer: ó, ele não é nada daquilo que vocês estão pensando não, viu? Ó, esse daí, de olho, cuidado. Por causa de uma pessoa, você perde o seu emprego, você perde a oportunidade, perde um casamento, perde um sonho, perde saúde. E aí, quando a gente pensa que acaba, que parou e que aí vai respirar, você acaba numa prisão emocional, uma prisão onde tudo que você acaba guardando é mágoa, é ressentimento, é amargura, é indignação, é raiva, é sentimento de vingança, tudo que você espera. Esse barulhão é um feijão, viu, gente? Tô fazendo a janta. Uma carninha, um boi ralado, feijãozinho ali, mulatinho. E aí, quando você menos espera, você está numa prisão convivendo com toda sorte de situação. Porque naquela prisão, José teve que lidar com todo tipo de gente, sentimento, todo tipo de medo, de angústia, de aflição. Se já estava difícil para ele lá atrás, se lá na cova foi difícil, ele é para Potifar, que foi um pouco mais fácil. Lá ele já comia melhor, se vestia melhor, lá ele já dormia melhor, lá ele já podia dizer assim, a minha vida vai melhorar. Mas não, acabou ali e ele se vê numa prisão, outra situação ainda muito pior do que o início de tudo. Quantas vezes não é conosco? Quando a gente pensa que não, agora acabou, vai dar certo, agora a coisa encaixa, agora Deus está olhando para mim e aí tudo piora. E aí você se vê numa situação ainda mais difícil, mais angustiante. E aí você aprende a lidar com tudo aquilo, diz, não, vou superar. Superei lá atrás, supero agora, vou dar o meu melhor, vou fazer de tudo para que o meu coração não se corrompa a ponto de eu me tornar mais um aqui. E aí ele tem a oportunidade de de discernir o sonho de um copeiro e de um padeiro dentro da prisão. E há quem diga, só uma aspa, só um parêntese, quer dizer, há quem diga que a vida de Neemias era fácil. Escravo e copeiro de Artaxerxes, é só você observar o que aconteceu com esse copeiro e com esse padeiro. Um foi injustamente, o outro foi justo, né? Mas não é fácil você servir a reis, né? É bom servir ao nosso rei, o Todo-Poderoso. Mas a outros reis, o negócio é bem estreito. Então ele está ali, naquela situação angustiante, ele acaba trazendo o discernimento, favorece, né, a um e ao outro não favoreceu porque estava errado mesmo, ia ser sentenciado à morte mesmo, mas o outro que sai, ele tem aquela, esquece de mim não, já tem tanta gente esquecendo, eu já estou tão desprezado, já estou tão menosprezado, já estou tão esquecido,
que eu já estou com medo de deixar de ser quem eu sou. Se eu ficar mais um tempo aqui, eu não vou aguentar mais. E aí o cara sai e passa 2 anos até que Faraó tem uma visão. E aí se angustia, fala logo para quem? Para o copeiro. O copeiro que assiste ao rei. Opa, tem um rapaz na prisão que pode ajudar nessa questão. Só apagar aqui o fogo do feijão. Então, lembro-me também da história de Mardoqueu. Quando Mardoqueu ele revela o plano contra o rei Assuero, e o rei Assuero dormindo não, ele fica inquieto, e rapaz, pega ali o livro das crônicas. Quero que você leia, quero que você leia. Aí o cabo vai lá, começa a ler o livro das crônicas, e ele, rapaz, o que foi que fizeram para esse homem aí, que revelou o plano? Mas não foi feito nada. Ele disse, não pode. Mande chamar aqui. Manda chamar Mardoqueu e coloca Mardoqueu numa situação de honra, né? Mas Deus, ele age dessa forma, ele tem essa pedagogia de fazer com que a gente ache que ele esqueceu, que ele não está vendo e que chegou ao fim. E eu falo isso para mim, tá? Muitas vezes não. Hoje mesmo eu estive pensando nisto, né? Será que Deus lembra de mim? Né? Porque a gente procura fazer até as coisas certas, as coisas boas, as coisas... mas também erra, né? Não estou dizendo que José não tenha sentido, não tenha permitido que seu coração sentisse algum tipo de situação adversa dentro de si, como mágoa, ressentimento, sentimento de vingança contra os seus irmãos, porque a Bíblia relata que ele, ao ver os seus irmãos, ele cria uma trama, e de uma certa forma ele tortura psicologicamente os seus irmãos. Então, ali naquele momento se acendeu nele um sentimento que talvez ele trouxesse desde o momento em que ele foi lançado na cova até chegar ali à prisão, toda aquela angústia, e ele, rapaz, eu tenho a oportunidade de devolver o que fizeram comigo. E ele cria toda aquela circunstância de aflição e de angústia nos seus irmãos. No próprio pai, né, quando teve a notícia que Benjamim não voltaria, então... Mas o diferencial é que, além de Deus não se esquecer de José, José também não se esqueceu de Deus, nem de quem ele era. A identidade de José não foi roubada, não foi adulterada, não foi corrompida. Porque o sonho foi dito, e isso, quando o sonho foi revelado de quem ele seria, eu acredito que uma esperança dentro dele surgiu e permaneceu até aquele momento. Por isso ele disse, olha, para o bem de vocês, tudo isso aconteceu. Né? Então, fica a dica. E agora, José? Né? E agora, meu irmão? É esperar em Deus. É esperar na provisão do Senhor mesmo, é acreditar que nem tudo está perdido. Circunstâncias podem acontecer na nossa vida, sim. Circunstâncias podem acontecer, sim, que nos aprisionem. Mas para uns a prisão pode ser o fim, para outros não. Como assim? Tiago foi para a prisão e ele morreu à espada. Pedro foi para a prisão, mas o anjo do Senhor o tirou de lá. Ambos estavam vivendo para o Senhor. A gente tem que entender que viver para o Senhor tem um final. Sempre vai ser o melhor. Porque os pensamentos dele é de paz e não de mal acerca de nós. E agora, José?